Estamos de volta e agora é hora de falar de eleições 2024. No terceiro dia de sabatina aqui no nosso Jornal Paranaíba, eu e o jornalista Danilo Cacheta, boa noite, Danilo. Boa noite. Faremos as perguntas ao candidato à Prefeitura de Uberlândia pelo PSTU, Gilberto Cunha. Boa noite, candidato, seja muito bem-vindo. Boa noite. Lembrando que a ordem dos candidatos foi definida em sorteio e o tempo de entrevista será e foi igual para todos, 10 minutinhos. E o seu tempo, candidato, começa a correr a partir de agora. E eu queria emendar já essa primeira pergunta falando sobre a sua experiência na disputa, né? O senhor é um veterano na disputa pela Prefeitura de Uberlândia. Essa é a quinta vez, né, que o senhor coloca o nome do senhor. Né, não? Sexta ou quinta? Eu acho que é a sexta. Sexta vez? Sexta vez, então, que o senhor coloca o nome, né, na disputa. E eu queria saber o que leva o senhor a todas as vezes tentar e não desanimar, né? Afinal de contas, sexta vez, quinta vez, muitas vezes, né, professor? Bom, são duas questões relevantes. A primeira é que, para nós, do PSTU, os problemas que nos levam a participar da luta social e dentro dela, né, um pequeno elemento é a eleição, é que os problemas que envolvem a nossa classe, a classe trabalhadora, não só pioraram muito durante esse tempo, né? E a gente pode citar o problema do transporte, o problema da saúde, da habitação, qualquer questão que seja relevante para a classe trabalhadora e que a gente for analisar, em todos eles há carências absurdamente gigantescas envolvendo a classe trabalhadora. Então isso é que nos motiva a dialogar com a nossa classe, apesar de saber das imensas dificuldades que decorrem num processo eleitoral que é profundamente desigual. O que eu estou querendo dizer? Que, por exemplo, nós não temos tempo no horário de TV e nem de rádio. E é bom lembrar que isso, né, essa exclusão de partidos como o meu, foram feitas pelos grandes partidos. Isso não é uma elaboração divina, os deuses, não foi nada disso. Foram os grandes partidos que votam e excluem os pequenos. Se não bastasse isso, ainda nós temos uma distribuição do fundo eleitoral de maneira absurdamente desproporcional. O meu partido, por exemplo, o PSTU, recebe 3.400.000 reais, enquanto grandes partidos como o PT e o PL recebem algo quase parecido com 800 milhões. Então, essa brutalidade eleitoral, essa exclusão que se faz, né, dos pequenos partidos, tornam candidaturas como a minha, né, praticamente semi-clandestinas. Nós temos um pouquíssimo espaço na mídia, né, como vocês estão nos fornecendo aqui agora, e eu agradeço, né, mas no horário eleitoral, né, que passa o dia inteiro, né, na televisão, nós fomos brutalmente excluídos dele. Então, candidato, mas eu queria até te perguntar sobre isso mesmo, porque isso acontece porque o PSTU não tem representatividade na Câmara dos Deputados. Essa é a regra da lei. Quando o partido é pequeno, é porque ele não tem representatividade na Câmara. Por que o PSTU não consegue, então, fazer representatividade na Câmara para ter acesso a todos esses benefícios? A culpa é de quem? É do partido ou do eleitor que não vota no PSTU, ou o partido não se esforça para chegar na Câmara? Não, evidentemente que todas as participações que nós temos em eleições, e não só em Uberlândia, como em várias partes das cidades do Brasil, o nosso objetivo é vencer as eleições. Não é isso? Eleger o prefeito, eleger vereadores e assim por diante. Só que, como eu falei, as eleições, elas são antidemocráticas. Mas quantos candidatos a vereadores vocês têm em Uberlândia? Nós temos 2 candidatos a vereadores. Pois é, mas uma chapa, veja, 2 é praticamente impossível se você pensar no sistema proporcional, que você precisa fazer uma legenda, né? Então, às vezes, será que não falta também uma autocrítica no sentido de se esforçar mais para chegar nas casas legislativas e aí ter acesso a esses benefícios? Veja bem, entendendo a sua pergunta, né, eu queria colocar que o PSTU é um partido que tem como projeto, como objetivo, não é somente participar das eleições, é participar do dia a dia da classe trabalhadora. E com um projeto, com um objetivo muito claro. O nosso objetivo é fazer uma revolução socialista e, para isso, né, é que a gente milita, né, cotidianamente. Né, eu milito desde os 16, 17 anos de idade, não é isso? Estou no PSTU há mais de 30 anos, porque a gente tem absoluta certeza que os problemas da classe trabalhadora não serão resolvidos simplesmente através de um processo eleitoral. Se eu for eleito, por exemplo, prefeito de Uberlândia, sem uma gigantesca participação da classe trabalhadora, enfrentando os grandes milionários dessa cidade, né, para que a gente tenha mais acesso a todos, a um mínimo de dignidade na saúde, na educação e etc., nada será resolvido. Para nós, a eleição é um processo,
né, que a gente participa, divulga nossas propostas, mas não temos ilusão de que, através da eleição, nós vamos resolver os problemas da nossa classe, da classe trabalhadora. Para nós é muito claro que a classe trabalhadora se organizando e lutando para tomar o poder e para destruir esse sistema, né, que é o sistema capitalista, é assim que a gente vai dar início à solução dos problemas. Professor, deixa eu aproveitar, porque eu estava lendo seu plano de governo. O senhor fala muito lá em participação da sociedade, né? Inclusive tem uma proposta de fazer o Conselho Popular de Uberlândia, o Conselhão de Uberlândia. E as decisões da sua eventual gestão partiriam desses conselhos, conselhos descentralizados e um conselho grande, maior, para tomar as decisões. Qual que é o papel que o prefeito teria numa eventual gestão, então, do PSTU, já que, pelo plano de governo, o senhor praticamente transfere toda a responsabilidade a esses conselhos? E mais, o papel da Câmara Municipal, qual seria? Porque a Câmara Municipal é a representatividade do povo. Não precisaria, então, de vereadores numa gestão do PSTU? São duas questões relevantes. Primeiro, uma prefeitura do PSTU, ela vai tentar organizar os conselhos populares, que é um organismo criado pelos trabalhadores, nos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, nos seus locais de estudo, e são esses conselhos que vão dirigir a cidade. O prefeito, né, e os que defendem a nossa proposta iriam, nesses conselhos, levar as nossas propostas, que seriam debatidas e votadas, junto com as outras propostas desenvolvidas por esses representantes eleitos pelas suas respectivas comunidades, escolas, locais de moradia, de trabalho. Né? Então, o papel do prefeito seria encaminhar as deliberações, né, tomadas pelo Conselho Popular. E mais ainda, 100% do orçamento municipal seria decidido por esses conselhos. E a gente pode ir até mais ainda. Né? Todos os problemas relativos à saúde que nós enfrentamos, a falta de médicos, o total... o absurdo que é, né, a falta de consultas, a demora para exames, etc. Todas essas questões, se a gente for pegar a questão do transporte, a questão da habitação, tudo isso seria deliberado pelo Conselho, e o papel do prefeito seria encaminhar as propostas que a gente considera que são as melhores para a nossa classe e submetê-las à votação. E a Câmara? A Câmara de Vereadores isso não é Uberlândia, no Brasil inteiro, ela é eleita pelas mesmas regras antidemocráticas que permeiam as eleições, né, que a gente muito claramente percebe, que são marcadas... proporcional, né? Era um sistema proporcional. Mas de maneira absurdamente desigual, não é isso? Volto a insistir. A maioria dos vereadores que serão eleitos porque vão gastar aproximadamente 200, 300, 400, 500 milhões nesse processo eleitoral. Então, é a grana que movimenta, né, o processo eleitoral, inclusive com essa distribuição de tempo no rádio e na TV, que é muito importante, que só serve, né, para os grandes, né, partidos e exclui os pequenos. Então, a nossa relação com uma Câmara Municipal eleita dessa maneira seria muito simples. Né? Nós, através dos conselhos populares, nós tomaríamos as deliberações e levaríamos para a Câmara Municipal num processo de mobilização gigantesco para fazer com que esses vereadores, a maioria deles comprometidos com aqui em Uberlândia, né, com a especulação imobiliária, comprometidos com o agronegócio, com os grandes proprietários, os grandes empresários da cidade, né, e eles teriam que se submeter às deliberações tomadas pelo Conselho Popular. Candidato, no caso de uma derrota, o senhor vai tentar mais uma vez? E se acontecer um segundo turno, o senhor já tem quem apoiar? Quem o senhor irá apoiar? Poderia revelar para a gente, caso isso aconteça? Bom, a próxima eleição é daqui a 4 anos. E como eu já falei aqui, o PSTU não é um partido que mira exclusivamente as eleições. Nós temos uma participação, nós somos um partido muito pequeno, mas temos uma participação dos nossos militantes no dia a dia da nossa classe. Né? Por exemplo, nós temos atuação, nós temos professores que atuam diretamente, principalmente no Sindiúti, lutando, né, contra as mazelas, né, provocadas pelo governo Zema. Se nós tivermos funcionários públicos federais, nós estamos no dia a dia da luta contra as mazelas do governo Lula-Alckmin, e assim por diante. Eu estou preocupado com o seu tempo ali das considerações. O senhor gostaria de falar o nome que o senhor apoiaria, caso aconteça uma derrota? Esse é um processo que nós discutiríamos a posteriori,
né? Mas, a princípio, nenhuma das outras candidaturas atendem minimamente o projeto, né? Tem qualquer nível de ligação com o projeto do PSTU. Ok, fica à vontade para fazer suas considerações, candidato. Primeiro, agradecer o convite, né? Democraticamente feito pela emissora, né? E colocar para os telespectadores, e principalmente para a população trabalhadora de nossa cidade, que a única alternativa que a gente tem, para muito além das eleições, é a gente se organizar e lutar pela transformação radical dessa sociedade, que é governada, né, Uberlândia, por exemplo, nesses 136 anos, né, de existência da cidade, ela sempre foi governada pelos ricos e para atender os interesses dessa elite uberlandense. Muito obrigado, senhor, pela participação. Danilo, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Amanhã a entrevista será com o candidato Leonídio Bolsas, da coligação Uberlândia Pode Mais, e é claro que a gente conta com a sua audiência.